Bom, gente, então vamos começar aqui a nossa aula na primeira apostila, página 100. Hoje nós vamos falar sobre ponto, plano e reta. Na página 100 tem uma breve explicação sobre o que é ponto, dando o exemplo desse campo de futebol. Então, os pontos que aparecem em vermelho aqui no campo, que ficou bem claro, não tá dando para ver direito no vídeo. Mas aqui nós temos 3 pontos no campo de futebol. Esse do centro, por exemplo, ele nos dá a ideia de ponto. Então, nós temos aqui 3 pontos nesse campo. Cada ponto é indicado por uma letra maiúscula. Então, pode ser qualquer letra maiúscula do alfabeto. A, B, C. Aqui nos deu o exemplo de ABC. Então, a primeira definição que a gente tem aqui é a definição de ponto. Então, o ponto nada mais é que um pontinho representado por uma letra do alfabeto. Como eu disse, qualquer letra. A, B, C, qualquer letra do alfabeto. Em seguida, nós temos o plano. O plano, a gente pode imaginar o gramado do campo de futebol. Aqui mesmo já deu a ideia, ó. O campo de futebol em si nos dá a ideia de um plano no todo. Esses 3 pontos, no caso aqui, estão contidos dentro desse plano. Geralmente, o plano, ele é indicado por uma letra grega. Quais são as letras gregas? Então, nós temos aqui um plano. E o plano é representado pelas letras gregas. Nós temos o alfa, o beta e gama, entre outras. Então, aqui no cantinho do plano, a gente vai representar ele pela letra grega. Pode ser qualquer letra grega. Então, nós temos aqui um ponto e um plano. Em seguida, nós temos a reta. E nessa reta, nós temos aqui 3 definições para ela. A reta em si, ela é um segmento, uma linha, que passa pelos pontos A e B, e ela é infinita dos 2 lados. O que é infinita? Ela não tem fim. Então, ela é infinita tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E para a gente ter essa definição de reta, a reta ela passa por, no mínimo, 2 pontos. Então, para a gente ter uma reta, a gente precisa de ter 2 pontos para que essa reta possa passar. Ela é representada por esse desenho e tem essa flechinha nos 2 segmentos, porque a reta ela é infinita nos 2 segmentos. Passando da reta, nós temos também o segmento de reta. O que é um segmento de reta? O segmento de reta é uma área limitada que a gente vai pegar aqui dessa reta. Ela tem um limite, ela tem começo e fim. É uma área limitada. Então, eu tenho aqui um segmento de reta. E esse segmento de reta, ele tem as extremidades nos pontos A e B. Ele começa no ponto A e termina no ponto B.
Então, o segmento de reta, ele é finito. O que é finito? Que tem fim. Infinito, quando não tem fim. O segmento de reta, ele tem fim, ele é limitado, começa no ponto A e termina no ponto B. Aqui eu estou dando o exemplo das letras A e B, mas isso pode acontecer com qualquer letra do alfabeto, e esse segmento de reta e essa reta também podem aparecer em qualquer posição. Então, aqui eu tenho um segmento de reta que vai de A até B. Aqui eu tenho outro segmento de reta que vai de R a S e assim por diante. Depois do segmento de reta, nós temos a semirreta. O que é uma semirreta? Semirreta. Vamos imaginar que a gente tem um segmento de reta e agora ele vai ser prolongado apenas em um sentido. Então, eu vou pegar esse segmento de reta aqui do exemplo anterior, que é o segmento de reta R, e termina no S. Só que para ela ser uma semirreta, ela tem início, mas ela é infinita em um dos sentidos. Ó, se tem essa setinha é porque ela é infinita em um dos sentidos. Então, ela começa no ponto R e passa pelo ponto S. Então, ela tem começo, mas ela não tem fim. Nós temos aqui 3 exemplos. Reta, que é um segmento, que é uma reta que é infinita nos 2 sentidos, e para a reta acontecer, a gente precisa de, no mínimo, 2 pontos. O segmento de reta é um segmento limitado. É como se eu limitasse de A até B, começa no A, termina no B. É um segmento que tem começo e fim. Já a semirreta, ela tem começo, mas ela não tem fim em apenas um dos sentidos. Então, ela começa no ponto R, passa pelo ponto S e continua aqui infinitamente. Como a gente não pode desenhar o segmento infinito, a gente coloca essas setinhas, porque está representando que ainda vai continuar. No segmento de reta, como ele é limitado, ele tem um limite, então ele somente começa e termina, tem começo e fim. Então, aqui, o que a gente tem? O ponto, o plano, a reta, segmento de reta e a semirreta. Com essas explicações, vocês vão fazer a página 101 até a página 103. Isso sobre tudo que eu expliquei aqui. Na página 103, nós temos falando sobre ângulos. Então, o que é um ângulo? Eu tenho aqui 2 segmentos de reta unidos por um vértice em comum. 2 semirretas, desculpe. Então, eu tenho um vértice em comum que está unindo 2 semirretas. Essa união dessas 2 semirretas vai estar formando um ângulo, que é essa figura aqui de dentro. Então, ângulo é isso que eu acabei de falar. São 2 semirretas unidas por um vértice em comum. Vértice em comum porque desse vértice, que eu vou chamar de O, sai a semirreta A e sai a semirreta B. Então, aqui
nós temos no vértice O, nós temos um ângulo. E esses ângulos, eles podem ser representados através de giros também. Então, eu vou pegar o exemplo aqui com 2 lápis de cor para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, eu tenho aqui 2 semirretas. Uma semirreta azul e uma semirreta verde. Aqui, as 2 semirretas estão coincidindo. Elas estão no mesmo sentido, estão uma junta da outra. Então, nesse caso aqui, nós não temos a ideia de ângulo. Se a gente pegar essas semirretas e movimentá-las como se fosse o ponteiro de um relógio, ó, estou abrindo essa semirreta, nós teremos aqui a ideia de ângulo. Aqui, onde é formado, onde tem o vértice e a junção, nós temos aqui um ângulo. Esse ângulo tem algumas medidas. Ele pode ser medido por um instrumento que a gente chama de transferidor. No momento, a gente ainda não vai chegar nessa parte, porque eu vou falar sobre giros e ângulos. Então, na apostila, página 105, nós temos falando sobre giros e ângulos. O que é isso, Ana Maria? Giro, o que é giro? Quando a gente movimenta no sentido do relógio. Então, tem um exemplo aqui, ó. Vitor gosta de dar voltas com seu carrinho em uma pista circular. Observe os giros que ele fez. Você vai perceber que, para cada giro, há um ângulo correspondente. Então, o Vitor, ele estava no carrinho dele, ele gosta de dar voltas na pista circular. Para a gente falar de ângulo, a gente tem que imaginar o círculo. Esse círculo a gente vai chamar de circunferência. Então, o círculo é chamado de circunferência. Essa circunferência, ela tem uma medida, que é a medida de 360 graus. Então, a medida, se o Vitor der uma volta completa na pista de corrida dele, ele deu uma volta de 360 graus. Essa bolinha aqui, ó, em cima do número, é o símbolo usado para o grau. Toda circunferência tem medida de 360 graus, que é o ângulo de uma volta completa. Se o Vitor der apenas meia volta nessa pista circular dele, então ele saiu aqui da pista e deu meia volta com o carrinho dele. Então, essa meia volta, qual que é a metade da circunferência? Vamos dividir esse círculo, essa circunferência ao meio. 360 dividido por 2, dividido ao meio, qual que vai ser o ângulo, o giro que o Vitor vai dar nessa pista? Um giro de 180 graus, que seria meia volta, metade da circunferência. Aqui, ele deu um giro de 360 graus, uma volta completa. Então, é um giro de uma volta completa. No outro exemplo,
Vitor deu um giro de 1/4 de volta. O que é 1/4 de volta? Temos a circunferência e ele deu apenas 1/4 de volta. Dividimos essa circunferência em 4. E ele andou só uma parte. Aqui, ele percorreu 1/4 de volta. E como que a gente vai saber qual que é o valor desse ângulo, Ana Maria? Pegamos a circunferência, o valor total dela, que é 360 graus, e dividimos por 4, porque nós dividimos aqui a circunferência em 4 partes. Qual que vai ser a medida do ângulo? 90 graus. Então, 1/4 de volta. Desculpa, gente. Representa um giro de 90 graus. Então, essa é a ideia de ângulo para a gente começar a fazer as atividades. Partindo dessa explicação, não precisa fazer oficina de matemática. Vamos lá para a página 106 e 107. E vocês vão fazer para mim a página 106 até a página 108, no número 32. Então, essa semana, nós vamos ter atividades da página 101 até 103, falando sobre ponto, plano e reta. E depois, na parte de ângulos, falando sobre